Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que nos foi endereçado pela Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. É para nós um gosto enorme estar aqui e poder partilhar aquilo que são as nossas experiências, quer nesta área da inteligência artificial, quer de uma maneira mais abrangente na área dos dados de saúde. Depois, ainda antes de começar, queria também deixar aqui uma nota de agradecimento àquilo que foi o trabalho que, em particular, vocês enfermeiros, que acho que são a grande maioria das pessoas que estão nesta sala, tiveram durante os períodos de pandemia e principalmente também numa fase já posterior na vacinação, e agora que se aproxima uma nova etapa de vacinação, também queria deixar aqui, para além dessa palavra de agradecimento pelo vosso trabalho, uma palavra de coragem para o que aí vem, que estou certo que faremos novamente, todos em conjunto, um bom trabalho para o país. Muito bem, dito isto, eu preparei aqui uma breve apresentação, também não quero tirar muito tempo em parte mais teórica, mas que fala fundamentalmente de dois eixos que eu considero fundamentais para a questão da inteligência artificial. Primeiro, a questão dos dados, e depois, sim, chegaremos à parte da inteligência artificial e de todos os contributos que esta pode dar na prestação de cuidados de saúde. Pronto, eu costumo começar estas apresentações onde se fala muito sobre inteligência artificial por uma definição muito simples, que na altura até me foi facultada num congresso que também tive a oportunidade de participar da Ordem dos Enfermeiros por um colega vosso, por alguém que era enfermeiro, espero que ainda seja, enfermeiro no CHUC, e que de uma maneira muito simples me explicou o que era a inteligência artificial. E eu desde aí, já foi há 3 anos, que trago sempre este slide cada vez que falo sobre a questão da inteligência artificial. E, portanto, de uma maneira muito genérica, a inteligência artificial não é mais do que a capacidade que nós podemos ter de dotar uma máquina para fazer trabalhos que todos conhecemos como sendo trabalhos de humanos. Portanto, de uma maneira muito simples, claro que isto depois tem muito detalhe por trás disto, mas não anda muito para além disto. E claro que nestes últimos tempos a questão da inteligência artificial teve aqui um boom enorme, principalmente fomentada pela questão do ChatGPT. Mas eu queria, antes de passar ao próximo slide, deixar aqui uma nota que depois podemos refletir com maior detalhe na questão das perguntas e respostas, que é, e eu também tenho isso num dos últimos slides, que é o risco que existe em nós pensarmos que agora a inteligência artificial vai resolver todos os males do mundo, não é? Pronto. Não vai acontecer. Nós vemos a inteligência artificial como um contributo para aquilo que é a prestação de cuidado de saúde, mas nunca tirando aquilo que é o trabalho da mão humana e dos profissionais de saúde, quer sejam eles enfermeiros, quer sejam eles técnicos de diagnóstico, quer sejam eles auxiliares, quer sejam eles médicos, quer sejam eles o papel que tenham no sistema de saúde. Pronto, depois falar um bocadinho de que maneira é que a inteligência artificial pode ser aplicada na área de saúde. Nós ouvimos muitas vezes falar em machine learning, em questão de algoritmos, em questão de análise preditiva. Pois bem, a melhor resposta para esta pergunta é: qual destas técnicas de inteligência artificial é que vai ser aplicada na área de saúde? É todas. E porquê é que são todas? Porque nós, quando falamos, por exemplo, em análise preditiva, estamos a tentar prever, com os dados que temos hoje em dia, aquilo que pode vir a acontecer no futuro. Fizemos isso, por exemplo, em um exemplo prático, durante a pandemia, em que fazíamos uma perspectiva de forecast com os dados que tínhamos à data, de tentar perceber o que é que ia acontecer dali a 15, um mês, 2 meses, um espaço temporal. Quando falamos em machine learning, estamos a falar um bocadinho naquilo que é o conceito de base da inteligência artificial, que é nós conseguirmos ensinar uma máquina a fazer determinados comportamentos, em função daquilo que também é a experiência que já temos. Mas tudo isto, seja ela a análise preditiva, seja ela a machine learning, seja ela o que for que esteja ligado à inteligência artificial, só se faz com algo fundamental, que são os dados, ok? E, portanto, nós não podemos sequer pensar em mecanismos de inteligência artificial se não tivermos dados, e principalmente dados com qualidade. E se é certo que em Portugal nós temos uma panóplia de dados muito grande, a grande maioria deles já com uma qualidade bastante aceitável, sabemos que ainda há muito trabalho que temos que fazer nessa área. E podemos aproveitar aquilo que são, na área da saúde, os catálogos de semântica, e portanto que já normalizam de alguma forma e já estruturam a informação, mas enquanto não fizermos esse trabalho de base,
é um bocadinho utópico pensar em questões de inteligência artificial. Eu não quero dizer com isto que nós não devemos apostar na inteligência artificial, claro que devemos, mas há áreas em que se calhar hoje em dia é mais fácil de apostar com a qualidade que temos nos dados do que outras. Vou dar um exemplo. Hoje em dia é muito mais fácil apostar em tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, em cima de imagens médicas. E, portanto, através de um raio-x de tórax, eu meto um algoritmo de inteligência artificial, ele consegue ler a imagem de uma maneira muito mais rápida do que propriamente nós humanos, e em função daquilo que consegue ver, consegue prever um conjunto de patologias que hoje em dia vão desde a Covid, por exemplo, a patologias mais tradicionais, digamos assim, como a doença pulmonar obstrutiva crónica e outro tipo de coisas que afetam normalmente os pulmões, e vocês saberão disso muito melhor do que eu. E, portanto, também queria deixar essa nota. Depois, falar aqui um bocadinho sobre a questão do PRR. E a Dora, no início, falou também da questão dos 300 milhões da transição digital da saúde. E, infelizmente, nós não pensemos que os 300 milhões vão resolver todos os males da saúde em termos de sistemas de informação. Não vão. É uma ajuda que nunca tivemos e que devemos aproveitar, que ninguém nos vai perdoar se não a conseguirmos aproveitar e que também a devemos aproveitar na questão da inteligência artificial. E, portanto, nós, SPMS, como entidade que gera um bocadinho este bolo gigantesco dos 300 milhões de euros, dividimos o nosso PRR em 4 eixos. O eixo do profissional, o eixo do cidadão, o eixo dos dados e o eixo das infraestruturas. O que é que eu quero dizer com isto? Todos estes eixos dependem de si, uns dos outros. Eu não consigo fazer sistemas de informação se não tiver boas infraestruturas. Eu não consigo ter dados se não tiver sistemas de informação. E nós dividimos aqui a questão dos sistemas de informação em 2 âmbitos. Os sistemas de informação para a vertente do profissional, e vocês saberão muito melhor do que eu a utilização do S-Clínico hospitalar, do S-Clínico dos cuidados de saúde primários, da PEM, do RNU, de todos esses sistemas que estão virados para o profissional, e os sistemas do cidadão. Quando falamos, por exemplo, hoje em dia da app do SNS 24, da possibilidade que os utentes têm de pedir as suas autodeclarações de doença, das aplicações de telemonitorização, temos aqui uma nova realidade de sistemas de informação mais virados para o cidadão que não tínhamos há 5, 7, 8, 10 anos atrás. Não é? E, portanto, o contacto dos cidadãos com o sistema de saúde hoje em dia é também muito feito através dessas aplicações informáticas, quer sejam as aplicações mobile, como é o caso do SNS 24, que teve a sua grande expansão na altura da pandemia, através dos certificados eletrónicos, todos devem estar lembrados desse tempo, mas que vão paulatinamente, e nós temos cada vez mais dotado essa aplicação de outro tipo de ferramentas. As ADDs é um exemplo muito prático disso, até a questão das baixas médicas, a questão das receitas, e portanto há aqui uma nova realidade nos sistemas de informação, e foi um bocadinho por isso que nós dividimos o nosso PRR nestes quatro eixos. Pronto, falando um bocadinho mais sobre a questão dos dados em saúde, que é aquilo que está na gênese e na base daquilo que nós queremos que seja a inteligência artificial, como eu referi há pouco. Pronto, há aqui um conjunto de ações que nós temos vindo a fazer. A questão dos registros nacionais. Pronto, um dos projetos que nós temos em PRR é precisamente a criação de um registro nacional de profissionais, de um registro nacional de entidades, que hoje em dia está muito espartilhado entre soluções, algumas delas já muito obsoletas. Falo, por exemplo, no CIP, falo, por exemplo, no SIES, falo, por exemplo, noutro tipo de catálogos que tentam ser catálogos de registros nacionais, mas que acabam por, quer seja por uma razão ou por outra, não conseguir servir o propósito final, e portanto é uma área em que nós queremos apostar. A questão de reformulação dos sistemas de informação, quer na vertente do profissional, quer na vertente do cidadão, é hoje muito vincado, se nós pensarmos que estamos numa velocidade muito acelerada a fazer uma transição daquilo que são os sistemas mais core ao nível hospitalar, como é, por exemplo, o Sonho e o S-Clínico, para versões mais recentes, e que sabemos muitos hospitais ainda têm versões que já não se compadecem com os dias de hoje. Ao nível dos cuidados de saúde primários, estamos também a fazer uma centralização daquilo que são as bases de dados ao nível de cada agrupamento de centros de saúde, e portanto evitamos ter 365 bases de dados isoladas e passamos a ter, no dia em que conseguirmos agrupar tudo isto ao nível dos agrupamentos de centros de saúde, 55. E vocês agora perguntam-se, então e agora com as ULS, como é que isso tudo vai funcionar? É uma excelente questão para a qual eu, infelizmente, ainda não tenho uma resposta certa.
Mas nós hoje em dia já temos ULS que funcionam com esses sistemas de informação. Claro que não temos, infelizmente, um sistema integrado entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares nessas ULS, e é para aí que nós queremos caminhar, que não fique nenhuma dúvida sobre isso, mas não o conseguimos fazer em 3 meses. Okay? E, portanto, há de haver aqui um tempo em que as novas ULS vão ter que funcionar como funcionam as existentes. Portanto, quer seja a do Baixo Alentejo, quer seja a de Matosinhos, quer seja a de Castelo Branco, quer seja todas aquelas que já existem hoje em dia. E, portanto, esta realidade das ULS é um bocadinho ao nível dos sistemas de informação, não é? Que é o que me traz aqui a falar hoje. Uma realidade que nós também queremos abraçar na medida em que queremos um sistema integrado. E é nisso que estaremos e estamos a trabalhar. Depois, a questão da mais-valia dos processos de inteligência artificial, eu já falei aqui um bocadinho no início, e este slide vem resumir aquilo um bocadinho que eu estava a falar. E nesta área em concreto dos dados de saúde, para além de estar já explicado no slide anterior, eu queria ocupar aqui um bocadinho do meu tempo em explicar aquilo que nós temos previsto neste PRR e neste financiamento dos tais 300 milhões de euros. Nós queremos aumentar a nossa capacidade de armazenar dados, e isto é um bocadinho em linha com alguns dos projetos internacionais, como é, por exemplo, o Espaço Europeu de Dados de Saúde, que eu já vou falar aqui um bocadinho mais à frente. E nós, para aumentar esta capacidade de ter mais dados, temos previsto a criação de um Data Lake. Pronto. Mais do que eu explicar o que é um Data Lake, é vocês imaginarem que eu tenho um espaço gigantesco onde consigo ter os dados de todas as maneiras e feitios. E, portanto, sejam eles estruturados, sejam eles não estruturados, sejam ele vídeo, seja ele som, seja ele texto, seja ele o que for. E, portanto, a partir daí e a partir desse repositório, que nós queremos que seja um repositório transversal a toda a saúde em Portugal, portanto, não fazendo aqui distinção entre setor público e setor privado, partiremos então para aquilo que nós queremos fazer da inteligência artificial, que é em função dos dados todos que tivermos do nosso país e, portanto, da nossa realidade de saúde em Portugal, chegarmos àquilo que pode ser a análise preditiva de novas doenças, como é que eu consigo perceber se determinado utente tem maior ou menor probabilidade de vir a desenvolver um infarto agudo do miocárdio com os dados que tenho hoje em dia, e já o consigo fazer, ainda não com a qualidade que desejava, mas eu hoje tenho dados nos sistemas clínicos que vão desde a tensão arterial, desde os batimentos cardíacos, desde a medicação crónica, desde a medicação habitual daquele utente, que me permitem perceber, através do cruzamento que consigo fazer de toda aquela informação, se determinado paciente é ou não é mais suscetível a vir a desenvolver algum tipo de doenças. E, portanto, é um bocadinho esse o contributo que nós queremos que a inteligência artificial dê nesta ótica da prestação de cuidados de saúde. Depois, sem me alongar muito, vou só partilhar aqui convosco 2 dos projetos internacionais em que a SPMS está diretamente envolvida nesta área da inteligência artificial e dos dados. Este é um deles, que é o TEF, que na prática, e o nosso contributo aqui vai ser um bocadinho de cedência de dados, mas é cedermos dados para a comunidade, para que a comunidade possa, a partir dos dados de saúde e devidamente anonimizados e com todas as questões acauteladas do RGPD, que é algo que nós temos muito vincadamente hoje em dia em cima da mesa, desenvolver os seus projetos. E, portanto, nós sabemos que a academia está muito mais avançada do que propriamente nós na área da saúde para desenvolver este tipo de projetos, até porque já têm algum know-how até noutras áreas que não apenas a saúde. E, portanto, este projeto internacional, que engloba aqui algumas instituições de saúde, como por exemplo o São João, como por exemplo o Instituto Pedro Nunes, como por exemplo a SPMS, procura um bocadinho fazer esse trabalho de experimentação, digamos assim, para perceber se alguns desses projetos podem ter caminho para andar. Pronto, estes 2 slides resumem genericamente aquilo que eu vos transmiti. Este, que é um projeto mais crucial, digamos assim, e que já tem aqui alguma legislação que está para aprovação, que é o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Portanto, o que a Comissão Europeia prevê é que todos os Estados-membros da União Europeia tenham o seu espaço de dados e que depois possam contribuir para este Espaço Europeu de Dados de Saúde, de maneira a que nós consigamos partilhar até dados com outros países da União Europeia. E, portanto, se nós hoje já temos um projeto que é o Patient Summary, que permite partilhar um subset de dados de determinados utentes com outros países, isto é fazê-lo de uma maneira mais transversal e, essencialmente, para a utilização secundária de dados. O que é que eu quero dizer com isto? Se pensarmos que a utilização primária dos dados é tudo aquilo que diz respeito à prestação direta dos cuidados de saúde, a utilização secundária de dados é tudo aquilo que diz respeito a dados para fins de investigação, como provavelmente depois a professora Inês falará um bocadinho, a dados que podem ser cedidos a outras entidades,
como por exemplo a indústria farmacêutica para prever ou conseguir ajudar no desenvolvimento de novas moléculas, tudo isso está dentro daquele chavão da utilização secundária de dados. E portanto este Espaço Europeu de Dados de Saúde vem um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a referir há bocadinho, que é a legislação europeia, apesar de ainda não estar aprovada, está em vias de, não faz qualquer distinção entre setores de saúde e portanto para a Comissão Europeia não há setor privado nem há setor público, há setor de saúde. E eu acho que é um bocadinho assim que devemos ver a saúde em Portugal. Acho que o complemento que o privado deve dar na prestação direta não tem que estar diretamente envolvido naquilo que são os dados. Os dados, no limite, são das pessoas, não é? E, portanto, no limite não são mesmo das pessoas, não são da instituição A, B ou C. E acho que devemos caminhar para aquilo que também é um dos outros projetos que nós temos em PRR e que eu não trago aqui propositadamente, mas que já se falou muito, que é o Registro Clínico Único Integrado. O que é que eu quero dizer com isto? E isso também só se fará quando nós conseguirmos ter esta base ao nível dos dados, que é vocês pensarem que um utente vai hoje a um hospital privado, seja ele de que cadeia for, faz a sua prestação de cuidados de saúde, faz os seus exames, tem a sua prescrição, amanhã vai a um hospital do sistema público e eu não consigo saber nada do que ele fez no privado. Infelizmente isto acontece aos dias 12 e até acontece no setor privado, ok? Portanto, se vocês forem ao setor privado, há cadeias que não falam entre si ao nível dos sistemas de informação. Também acontece, infelizmente, no setor público e não pode acontecer. E, portanto, nós temos que aproveitar este financiamento dos 300 milhões de euros para fazer esse processo, para fazer algo que nos é pedido há muito tempo e para o qual ou nunca tivemos tempo, ou nunca tivemos dinheiro, ou surgiu sempre outras urgências que teve que fazer nós direcionarmos os nossos meios para o outro lado. E acho que agora, como eu dizia no início, ninguém nos perdoará se não o conseguirmos fazer com este financiamento. E portanto é um bocadinho isso. Acho que esse é um projeto transversal que também só se fará se existir esta componente dos dados, mas é alguém que nós estamos muito diretamente empenhados. Pronto, depois falar aqui um bocadinho que ao abrigo deste Espaço Europeu de Saúde nós também prevemos a criação de um portal público de acesso a dados, portanto um portal web. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as entidades hoje podem pedir acesso a dados de saúde para determinados fins e, portanto, nós temos hoje em dia muitas entidades, nomeadamente faculdades, alunos que estão a tirar a sua STEM de mestrado nas faculdades médicas, de enfermagem, o que for, que pedem acesso a um conjunto de dados para fazer os seus trabalhos. E, portanto, hoje em dia isso é um processo moroso que passa aqui por muitos DPOs de diferentes entidades e que depois a SPMS assume aqui um bocadinho o papel final de juntar aqueles dados todos, cruzar aqueles dados todos, anonimizar aqueles dados todos e ceder às pessoas. E, portanto, nós também queremos aproveitar este projeto para fazer um portal onde isso possa ser um processo mais user-friendly, possa ser mais automatizado, não tenha tanta morosidade quanto tem hoje e, portanto, que desse ponto de vista também seja mais fácil para as pessoas que queiram ter acesso a esse tipo de dados, seja ele para que fim for e que depois que seja um fim que seja aprovado e nós trabalharemos em cima disso. Em jeito de reflexão final e para não ocupar muito tempo, isto vai um bocadinho de encontro àquilo que eu dizia no início, que é se é relativamente óbvio o benefício que esta questão da inteligência artificial pode trazer, quer para os profissionais de saúde, quer para todos aqueles que direto ou indiretamente prestam cuidados de saúde no seu dia-a-dia e, portanto, naquilo que são as tarefas mais complexas que hoje em dia fazem e que possam facilmente ser adquiridas por máquinas e treinadas, como é lógico, acho que aí sim a inteligência artificial dará um excelente contributo e, portanto, será sempre algo complementar ao vosso trabalho, ao trabalho dos profissionais. O risco é aquilo que eu falei há bocadinho também, que é pensar-se que isto agora vai resolver todos os males do mundo, quando muitas das questões que hoje em dia temos de limitações na saúde podem ser resolvidas já com algo que existe hoje em dia e não precisamos de recorrer à inteligência artificial. E por último, deixar-vos só aqui uma reflexão, que é bom que estejamos hoje em dia a discutir as questões da inteligência artificial, mas também é bom que vocês saibam, e eu acho que a grande maioria de vocês sabe, que nós na base de tudo isto ainda temos muitos sistemas legacy que têm que ser melhorados, reformulados, adaptados para que nós consigamos chegar a esta realidade da inteligência artificial. E, portanto, há muitos problemas que hoje em dia ainda urgem resolver ao nível dos sistemas de informação da saúde que não passam nem precisam da inteligência artificial para ser resolvidos. E é também esse caminho que nós queremos fazer em conjunto convosco e aproveitando também o financiamento que temos ao abrigo do PRR
e que, feliz ou infelizmente, não temos tido noutros anos e que teremos que aproveitar. Muito obrigado a todos.